Brasil para Lerdos, bem-vindo mais uma vez aqui ao Roteirices. Da última vez que você participou aqui dessa conversa, eu esqueci de avisar, então muita gente ficou sem saber por que não aparece o seu rosto. É porque a tua conta Brasil para Lerdos não é uma única pessoa e também por questão de segurança, para você não ser alvo aí de mais ataques que você normalmente sofre, né, mais assédios. Então vou deixar você fazer uma breve apresentação do que é Brasil para Lerdos e deixar que você mesmo explique por que você não aparece assim de peito aberto. Exatamente. Bom, a Brasil Paralelo foi uma página criada no Twitter em 2022, que surgiu dessa indignação com a desinformação e os ataques às minorias e tudo mais que os documentários da Brasil Paralelo vinham trazendo. Então a gente começou a analisar os documentários e outras produções deles, a desmentir em muitos casos, e também aí começamos a enxergar as conexões com o empresariado, quais que eram os objetivos das empresas, os elos com, com o Olavo de Carvalho, que foi uma figura, digamos que ele é tipo o guru da Brasil Paralelo, né? Junto com alguns outros. E basicamente assim, a gente não aparece de cara posta porque não é simples falar da Brasil Paralelo. Existe uma perseguição judicial, inclusive a gente tem um processo da Brasil Paralelo contra a página, contra mim hoje. Não, eu nem sempre aprofundo muito nisso, porque é um processo que ainda está rolando, então, por orientação dos advogados mesmo, a gente não fala muito disso, mas a gente ganhou até em primeira instância esse processo, e basicamente é isso, assim. Aí a gente para a gente poder denunciar e falar tudo que a gente quer, a gente evita expor a imagem, porque a gente sabe do que essas pessoas são capazes assim, né? Então, o anonimato ajuda um pouco disso, apesar desse anonimato não existir tanto mais, porque já existe um processo judicial na justiça no meu nome, assim. Então, é, mas a gente tenta manter, a gente prefere não se expor assim por essas questões todas, assim, basicamente. Tá certo. Bom, vamos começar aqui. Essa conversa, ela está sendo motivada por esse fio que você escreveu aqui no Blue Sky, que começa com um título bacana, né? Flávio Bolsonaro é miliciano e eu posso provar. Aí eu, poxa, então, se você pode provar, vamos lá, apresente as provas. Flávio Bolsonaro, ele é miliciano? O Flávio Bolsonaro, ele tem ligações claras com as milícias, em vários momentos da sua carreira política ali. A gente vai falar de tudo, mas ele, em 2007, ele quis legalizar as milícias. Em 2005, ele homenageia o Adriano da Nóbrega, que é o chefone do escritório do crime. Em 2008, se eu não me engano, ele emprega a filha do Adriano da Nóbrega, depois ele emprega a filha, não, desculpa, a mulher do Adriano da Nóbrega, depois ele emprega a mãe do Adriano da Nóbrega no seu gabinete. O Queiroz, que é o seu, que foi chefe do gabinete ali, que organizava as rachadinhas, ele tem elo com as milícias também. Então, toda a trajetória política do Flávio Bolsonaro, principalmente quando ele era um político local do Rio de Janeiro, é, tem essas ligações com a milícia. E tem um fato interessante, eu estava até ouvindo uma entrevista do Marcelo Freixo essa semana, que ele lembra que teve só
dois deputados que votaram contra a CPI das milícias quando ela foi de fato instalada. Os deputados são Domingos Brazão, mandante do assassinato de Marielle, e Flávio Bolsonaro. Bom, um está preso e o outro corre o risco de ser presidente da República, é isso? Corre o risco de ser presidente da República. E até por um dos motivadores de eu fazer esse fio e vou fazer outro sobre o Flávio Bolsonaro é exatamente esse fato. Ele corre o risco de ser presidente da República. Um risco alto, inclusive, né? Então, deixa eu Sim. abrir aqui. Deputado quer legalizar milícias no Rio. É um terço de março de 2007, em que o deputado estadual ainda, Flávio Bolsonaro, defendia a legalização das milícias. O que você pode comentar aí? E ele era novo, né? Tinha 25 anos na época. Isso, ele estava iniciando na política do Rio de Janeiro ali. Essa é uma matéria, uma entrevista dele que saiu no Terra. E ele defende abertamente assim as milícias mesmo. E não era tão incomum, tá? Naquele momento, esses políticos, tanto o Jair, o pai dele, como o próprio, defender as milícias. Assim. Eles faziam uma crítica que fazia sentido, que era que o Estado não dava conta da violência nos locais, mas usavam isso para defender a milícia, que na prática é máfia, né? Logo aqui no início do fio que você escreveu no Blue Sky, para quem está só no podcast, tem um fio aqui com vários prints e o primeiro deles, não o primeiro, né? Eu vou pegar aqui o terceiro, que é uma moção de louvor de 2003, em que ele faz uma moção para o Adriano. Eu queria que você explicasse como é que surge essa relação entre o Flávio Bolsonaro, que era um garoto, 25 anos, e o miliciano Adriano da Nóbrega. O que leva ele a fazer uma homenagem? O Adriano ainda não era conhecido como miliciano, e aí participou de alguma operação, e o deputado resolveu homenageá-lo. E como é que desenvolve a relação entre os dois, a ponto de, em algum momento, o Flávio Bolsonaro empregar tanto a mãe quanto a esposa do Adriano? É, o elo principal é o Queiroz, sempre ele, né? Mas o Flávio conta, num desses depoimentos que ele deu sobre essa situação toda, que ele conheceu o Adriano da Nóbrega como instrutor de tiro dele por intermédio do Queiroz. E o Queiroz e o Capitão Adriano, eles se conhecem porque eles serviram juntos na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, o elo e quem indicou, pelo menos que admite indicar o Adriano, até os parentes do Adriano como, como assessores do Flávio Bolsonaro, é o Queiroz. Assim. Então, esse vínculo acontece principalmente por causa do Queiroz, que tem todo o envolvimento com o Adriano da Nóbrega e com as milícias também registrados. Assim. Então, eu acredito que o elo se construa a partir do Queiroz. Ele serve junto em 2003 e já em 2003 o Flávio homenageia ele. Assim, você vê que tem algo que é uma relação bem próxima mesmo, né, do Queiroz com o Adriano da Nóbrega. Instrutor de tiro já revela uma relação aluno-professor, uma relação talvez comercial, né? Um professor que está sendo remunerado para dar aula de tiro para alguém, não é isso? Eu entendo que sim. Então aí voltamos aqui ao primeiro post. Aí em 2005 o Flávio Bolsonaro concede ao Adriano
a medalha Tiradentes, que é a maior honraria do governo do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, a amizade entre os dois só cresceu. Isso. Aí eu acho que o interessante aí é colocar porque o seguinte, que em 2004 o Adriano da Nóbrega foi preso, acusado de assassinar um guardador de carros que havia denunciado os milicianos. Então, isso é importante para desmentir, porque a principal defesa do Flávio Bolsonaro, que é muito fraca, inclusive, é dizer que ele homenageou um policial competente. Só que em 2004 já existiam esses indícios de ligação do Adriano da Nóbrega com as milícias e ele estava, quando da homenagem, ele estava preso pelo assassinato do guardador de carro. Acho que no tweet 4 que eu falo disso, assim, eu coloco uma matéria da Folha falando sobre a prisão e sobre o assassinato. Isso, mas aparentemente não é só o Flávio, né, que tem uma predileção pelo Adriano, né? Eu vou colocar agora aqui, isso aqui é uma sessão lá no plenário da Câmara dos Deputados, em que o então deputado federal Jair Bolsonaro, isso aqui, ó, vamos pegar o ano, 2005, Jair Bolsonaro vai falar o seguinte. Excelência, foi de 5 minutos, deputado. Com Vossa Excelência presidindo, jamais me ausentaria. Obrigado. Você está escutando o áudio aí, né? Sim. Como juíza, aqui, me ouvisse por alguns minutos, porque eu não tenho experiência nessa área. Eu quero até depois me aconselhar com ela. Senhor presidente, pela primeira vez eu compareci integralmente a um tribunal do júri na segunda-feira próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano. A acusação era que numa incursão, numa favela, teria sido executado um elemento que, apesar de envolvimento com o narcotráfico, a imprensa deu conotação que ele era apenas um simples flanelinha. E todas as testemunhas de acusação, 6 no total, todos tinham envolvimento com o tráfico, todos, o que é muito comum. E ele era o 10º militar a ser julgado. 5 haviam sido condenados e 4 absolvidos. E o que é curioso, deputado Betão, Vossa Excelência que é do Rio de Janeiro, é que o militar que havia apertado o gatilho e matou realmente aquele elemento, ele foi absolvido. E o tenente, que era o comandante da operação, foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão, inclusive enquadrado como crime hediondo. Agora, o que é importante nisso? Quem o condenou, Denise Frossard? Eu não considero que foi a promotoria. Compareceu o coronel Menique, é um dos coronéis mais antigos do Rio de Janeiro. Compareceu fardado, ao lado da promotoria, né? E ali falou o que queria e o que não queria contra o tenente. Contra o tenente. Acusando de tudo que foi possível, inclusive, né? Se esquecendo do fato que ele sempre foi um brilhante oficial e foi, se não me engano, o primeiro na academia da Polícia Militar. E a defesa, depois de acabado, conversando com a defesa, Denise Frossard, eles não conseguiram trazer para falar do lado dele, do lado da defesa, nenhum outro coronel que havia comandado o tenente acusado daquilo. Por quê? Porque qualquer outro coronel que fosse depor ali, favorável ao tenente, logicamente, estaria batendo de frente com o coronel Menique. Então, com toda certeza, né, estaria sendo enquadrado esse outro coronel mais moderno, como está chamando de mentiroso o coronel Menique. Bem, isso é um fato que eu acho que, por parte do juiz, né, não poderia passar a ser desapercebido, acredito eu. Se bem que o juiz, parece nesse episódio, ele só entra no final, lá, quando a sala secreta, etc. Mas eu acho que é uma coisa que, apesar disso tudo, poderia ser discutido ali, por que a defesa não trouxe nenhum outro superior comandante de batalhão que serviu com o tenente. O que serviu para
para fazer com que os jurados ou condenassem por 5-2 foi exatamente o depoimento do coronel, que falou sobre uma sindicância feita por ele à época. Nem vou entrar no detalhe, Denise, sobre a desqualificação dos acusados, né? Ou sobre o fato em si. Eu entendo, eu também, a senhora deve concordar comigo, que se tem que discutir ali é o que está nos autos. Fora dos autos não pode ser discutido. Mas a palavra do coronel funcionou. Agora, o que é importante nisso? Que a gente aqui, eu estou completando 16 anos em Brasília, né? A quem interessa a condenação pura e simples de militares da polícia do Rio de Janeiro, sendo culpados ou não. Interessa ao casal de garotinhos. Por quê? A Anistia Internacional cobra a punição de policiais em nosso país. Cobra insistentemente. Ele tem que ter um número X, ou um percentual tanto, né, de policiais presos. Daí quer dizer que o Estado que mais prende percentualmente policiais militares é o Estado que mais está ao lado dos direitos humanos. Então, senhor presidente, eu não sei ainda como a gente pode colaborar, já que o advogado vai recorrer da sentença, né, neste episódio. Porque os outros coronéis mais modernos não podem depor, senão vão para a geladeira, vão ser perseguidos. E o tenente ficou como um coitado ali, um jovem de 20 e poucos anos, condenado. Não foi ele que matou, Denise Frossard, quem matou foi um sargento. O sargento falou, eu que matei. E o sargento foi absolvido no outro tribunal de júri. Então isso tem que ser visto, pelo que parece, né? Há um interesse muito grande. Eu não sei como funciona no lado da magistratura as promoções, mas para o coronel Menique, está mais do que comprovado que ele está ao lado do governo do Estado, né, para atender a Anistia Internacional e simplesmente punir por punir. Isso não pode acontecer. Isso desqualifica, desmoraliza o tribunal de júri. E o coitado do tenente, como é o coitado de qualquer outro policial militar, não tem dinheiro para pagar advogado. E geralmente é um advogado lá também sem muitos conhecimentos, que numa hora dessa não levanta esses fatos. Eu que não sou advogado percebi isso. E depois comprovei. Então, deputado Betão, é o nosso Estado, né, que pese aqui o nosso governador, nosso governador do Rio, mas esse comportamento não está certo. Eu quero me assessorar da Denise Frossard, de outros juízes, como podemos proceder no futuro. Se um coronel vai depor, outro mais moderno não pode depor porque vai ser perseguido, tem que ser desqualificado esse depoimento dessa autoridade. Bom, essa fala dele não faz nenhum sentido e o que me chama a atenção é ele ter ido assistir a sessão inteira do julgamento do Adriano e, enfim, fora as barbaridades todas, mas antes de deixar você comentar, isso foi 2005, quer dizer, o cara estava preso e ele ocupa a tribuna lá, o plenário da Câmara, para poder fazer a defesa de um cara que, ao longo da história, até ele ser assassinado, só surgiram informações do quanto ele estava envolvido na criminalidade. E antes de você comentar, eu é que quero comentar, esse senhor aqui, que é o Jair Bolsonaro, ele está preso, né? Está em prisão domiciliar também por tentativa de golpe de Estado. Pois é. Bom, e a defesa do... Lembrar primeiro, né, que esse momento, se não me engano, é 2005, então bate com o momento da homenagem ali, né? Eu nem sei se ele vai fazer esse discurso também como uma defesa da homenagem do que o filho fez na LERJ. Mas esse discurso do Bolsonaro em defesa das milícias não para por aí. Em 2003, ele não... São coisas diferentes das milícias, mas são grupos de policiais de toda forma. Ele defende os grupos de extermínio. Estava tendo uma ação desses grupos na Bahia e ele, em discurso na Câmara dos Deputados, parabenizou esses grupos. Assim. Então você vê que a ligação com esses grupos é antiga, né? Ela é antiga, mas ela sempre apresenta o discurso. Em 2008, o Bolsonaro defende as milícias e chama até de autodefesa comunitária. Então, o Bolsonaro falou isso em 2008, em 2007, naquela reportagem do Terra, a gente viu que o Flávio Bolsonaro falou algo parecido,
E o Bolsonaro não muda o discurso, porque em 2018, já em campanha para eleição, o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, né, ele dá uma declaração em que ele fala que onde a milícia é paga não tem violência. Eu achei um vídeo, na verdade é um áudio que eu vou colocar aqui agora, que Ótimo. acho exatamente esse. O discurso dele na Câmara em agosto de 2003. Você vê que as datas como são parecidas, né? Sim. 2003 o Flávio fez uma ação lá em relação ao Adriano, depois 2005. Então tem essa fala do Bolsonaro em 2003 e tem o vídeo que a gente acabou de assistir, que foi de 2005. Vamos lá. Isso aqui está na página do Cafezinho, o grande Cafezinho. Jair Bolsonaro, em seguida, Cláudio Cajado. Senhor presidente, desde que a política de direitos humanos chegou em nosso país, cresceu, se avolumou e passou a ocupar grandes espaços nos jornais, a violência só aumentou. A marginalidade cada vez mais tem se visto mais à vontade, tendo de vista esses neo-advogados para defendê-los. Dizer aos companheiros da Bahia, que agora há pouco vi um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínios, enquanto o Estado não tiver coragem para adotar a pena de morte, esses grupos de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. Porque no Rio de Janeiro, senhor presidente, só as pessoas inocentes são dizimadas. E na Bahia, as informações que eu tenho, lógico, são grupos ilegais, mas no meu entender, meus parabéns, a marginalidade tem decrescido. Bom, vamos lá. O que podemos comentar? Apesar de ser autoexplicativo. Apesar de quem estuda milícia, diferenciar os grupos de extermínio das milícias, mas dá a impressão de uma defesa prévia, né? Antes da milícia ser um problema no Rio de Janeiro, o Jair Bolsonaro já estava defendendo esse tipo de atividade no Congresso Federal, né? E, assim, apesar de no fio que eu fiz no Twitter eu não ter entrado tanto no Jair, a gente vendo essas falas do Jair e batendo com tudo que eu fui levantando ali sobre o Flávio, você vê que eles são um só, né? Era um discurso da família, né? A defesa das milícias, as ligações com milícia era uma coisa da família Bolsonaro. Não era algo individual nem do Jair, nem do Flávio, era uma tarefa da família mesmo, assim. E uma coisa que dá para a gente exemplificar isso também, ao mesmo tempo que na Alerj, o Flávio Bolsonaro, na instalação da CPI das milícias, faz uma defesa das milícias, o Jair Bolsonaro também faz um discurso no Congresso Federal criticando a CPI das milícias e criticando principalmente o Marcelo Freixo, que foi quem pediu a instalação dessa CPI e foi quem presidiu ela. Então, você vê que tá tudo conectado. E aqui, num outro ponto aqui do fio que você fez, em 2007, o Flávio Bolsonaro fez discurso na Alerj defendendo as milícias, dizendo que não se pode estigmatizar esse novo tipo de policiamento. Então você vê 2003, 2005, 2007. Então, acho que é meio autoexplicativo, né? Não sei o que é possível mais avançar em relação a esse pessoal aqui, mas eu queria puxar um outro personagem, já que você mencionou ele há algum tempo, logo no início aqui da fala, que é o Queiroz. A gente esquece, né? O Queiroz, aparentemente, ele está trabalhando numa prefeitura aí no interior do Rio de Janeiro, foi preso, está solto, está de bem com a vida, e se Flávio Bolsonaro ganhar, é possível que ele, sei lá, vai ser indicado ministro da Justiça. Vamos ver o que pode acontecer aí, tudo é possível, né? Nada me surpreende mais. Isso aqui é uma matéria do Jornal Nacional, quando o William Bonner ainda apresentava, para quem tem saudades dele ainda sem barba aqui, vou colocar aqui, aí a gente comenta. Teve acesso aos extratos bancários da quebra de sigilo da loja de chocolates do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos.
Os dados mostram depósitos em dinheiro vivo sucessivos, com o mesmo valor. E o Jornal Nacional teve acesso ao depoimento do empresário que vendeu uma loja de chocolates para o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos. Ele afirma que foi ameaçado ao tentar fazer a denúncia de que Flávio fraudava notas fiscais. A loja do senador é alvo de investigação de lavagem de dinheiro. A reportagem é de Arthur Guimarães e Paulo Renato Soares. Flávio Bolsonaro é dono da loja de chocolates neste shopping na Barra da Tijuca desde 2015. Ele comprou o estabelecimento do empresário Cristiano Correia Souza e Silva, que já tinha uma loja da mesma franquia num outro shopping no mesmo bairro. Na investigação da rachadinha, o Ministério Público chamou Cristiano para prestar depoimento. O Jornal Nacional teve acesso ao que ele disse. O empresário contou que no Natal de 2016 soube por clientes que a loja de Flávio Bolsonaro estaria vendendo produtos abaixo da tabela da Copenhagen. Panetones, por exemplo, eram vendidos a R$ 80, quando deveriam custar R$ 100. Cristiano disse que a prática significa uma infração contratual e por isso entrou em contato com a matriz, que, segundo ele, fez uma fiscalização e constatou que a operação ocorria com a emissão de nota fiscal com o preço cheio, mas o cliente pagava o valor menor. Cristiano disse ainda que uma consultora da Copenhagen filmou essa venda com preço menor com o próprio telefone. A Copenhagen confirmou ao Jornal Nacional que comprovou a denúncia e informou ainda que a loja de Flávio foi advertida e multada por causa da promoção. As informações obtidas pelo Jornal Nacional reforçam a hipótese do Ministério Público de que havia uma engrenagem montada para esquentar dinheiro na loja de chocolates. Os promotores já apontaram no inquérito que existe uma forte suspeita de que parte dos recursos desviados da Assembleia Legislativa do Rio no esquema da rachadinha tenha sido lavada na loja de chocolates. Os investigadores afirmam que a loja recebia mais dinheiro vivo do que outras franqueadas, em média. Os pagamentos em espécie permaneciam constantes, mesmo em períodos de aumento das vendas, como a Páscoa. O Ministério Público diz que Flávio Bolsonaro e a mulher dele, Fernanda Bolsonaro, investiram mais de R$1 milhão na compra da loja. Valores que, segundo os promotores, não seriam compatíveis com a renda do casal. A mulher de Flávio não aparece como dona, mas os investigadores descobriram que saíram da conta dela R$350 mil para o negócio. No papel, Flávio Bolsonaro tem outra pessoa como sócio, Alexandre Ferreira Dias Santini, que o MP afirma ser um laranja do casal. O documento obtido pelo JN mostra que Santini é acusado de intimidar a mulher do ex-dono da loja que denunciou a fraude nas notas fiscais. Cristiano Silva contou ao MP que ele e a mulher receberam ameaças por e-mail depois que a denúncia chegou ao grupo de conversas dos franqueados da Copenhagen. O empresário disse ainda que no dia 23 de dezembro de 2016, Santini também enviou pelo aplicativo de mensagens esta imagem para a mulher dele, de pessoas sendo enforcadas. Eles disseram ao Ministério Público que ficaram assustados e registraram uma ocorrência policial. Mas depois, o casal não deu andamento ao caso porque ficou com medo. Nós tentamos falar com Alexandre Ferreira Dias Santini, mas ele não quis se pronunciar. O senador Flávio Bolsonaro não explicou a denúncia da loja de chocolates. Disse que os promotores do Rio buscam atacar a imagem pública dele e que espera que a Procuradoria-Geral de Justiça do Rio instaure procedimento para apurar a conduta dos promotores por violação de sigilo profissional, num processo que deveria correr em segredo de justiça. Ok, agora, para emendar, esta outra aqui também no Jornal Nacional, e depois eu comento aqui. Os textos, as matérias estão um pouquinho longas, são matérias grandes, essa próxima tem 5 minutos, e eu estou colocando isso aqui na íntegra porque é importante que a gente não esqueça, a gente esquece das coisas que acontecem no Brasil. Então, há alguns anos, você tinha uma cobertura enorme da imprensa mostrando como é que uma loja de chocolate pode render tanto dinheiro dessa forma. Agora essa matéria agora vai ter mais, essa sim vai ter o Queiroz, e nada acontece. E o cara agora é candidato à presidência da República, o pai está preso porque orquestrou um golpe de Estado, um dos irmãos está foragido nos Estados Unidos, com ordem de prisão decretada,
e esse pessoal está prestes a reassumir o controle do país. Então, eu acho que, eu não sei, falta indignação, como é que é possível a gente operar a sociedade brasileira para que esse tipo de situação não aconteça. Vou colocar aqui essa matéria e depois a gente comenta. O pedido do Ministério Público do Rio, que levou à prisão de Fabrício Queiroz, afirma que o ex-assessor pagou mais de 100 boletos Travou aqui a de contas internet. pessoais do Volta. de Fabrício Queiroz, afirma que o ex-assessor pagou mais de 100 boletos de contas pessoais do senador Flávio Bolsonaro em dinheiro vivo. Os promotores cruzaram imagens, documentos, extratos, declarações de renda. Tudo para entender o que se passou nessa agência bancária em 1º de outubro de 2018. As fotos são parte do vídeo da câmera de segurança na agência que fica dentro da Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj. O homem diante do caixa é Fabrício Queiroz. Os promotores descobriram que ele entrou no banco às 10h21 da manhã, levando uma grande quantidade de dinheiro vivo e 2 boletos. Segundo os investigadores, Fabrício Queiroz entregou ao caixa os boletos e um maço de dinheiro. Às 10h26, 5 minutos depois, Queiroz recebeu o troco e os comprovantes. Ele ainda fez um saque de R$5 mil e às 10h28 saiu da agência. A bobina do caixa mostra que, no horário indicado pelo vídeo, foram pagos 2 boletos de mais de R$3 mil cada um. O banco informou que os boletos foram emitidos por uma escola. Estes são os boletos da escola onde, naquela época, estudavam as filhas do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Não haveria nada de ilegal no fato de um assessor pagar as contas do chefe. Mas de onde veio o dinheiro? Os promotores rastrearam as contas bancárias de Flávio Bolsonaro e também da mulher dele, Fernanda Bolsonaro. Esse rastreamento descobriu que não foi feito nenhum saque no valor de quase R$7 mil para pagar os boletos. E não só isso. A quebra do sigilo bancário do casal revelou que eles não fizeram nenhum saque de dinheiro vivo nos 15 meses anteriores ao pagamento dos boletos. Ou seja, segundo a investigação, Fabrício Queiroz pagava até mesmo as mensalidades escolares das filhas de Flávio Bolsonaro, com dinheiro ilícito que vinha do esquema das rachadinhas. E os promotores dizem que o mês de outubro de 2018 não foi o único em que a mensalidade das filhas foi paga com dinheiro que não veio da conta dos pais. Comparando a relação de pagamentos emitida pela escola e os extratos bancários do casal Flávio e Fernanda Bolsonaro, o Ministério Público chegou a essa extensa lista de 53 boletos pagos com dinheiro em espécie. Na comparação, somando tudo, chega-se a um valor de mais de R$153 mil que não tem o débito correspondente em nenhuma das contas. A investigação conclui que esse dinheiro que pagou a escola tem origem alheia aos rendimentos lícitos dos pais das alunas. Outra lista ainda mais longa descreve os pagamentos do plano de saúde da família de Flávio Bolsonaro. O cruzamento de dados entre o pagamento das mensalidades e as contas de Flávio e Fernanda Bolsonaro encontrou 63 boletos pagos com dinheiro vivo. Aqui, a diferença apurada entre os valores pagos ao plano de saúde e o dinheiro que saiu das contas é de mais de R$108 mil. Segundo os promotores, esse dinheiro veio de alguma fonte diferente das contas bancárias da família. A grande quantidade de transações em dinheiro vivo, especialmente aqui nessa agência da Alerj, segundo os promotores, não é nem acidente e nem coincidência, e sim uma opção do grupo criminoso para ocultar que a origem do dinheiro é o esquema das rachadinhas. Mas, às vezes, mesmo o dinheiro vivo deixa rastros. Os investigadores encontraram um depósito de R$25 mil na conta de Fernanda Bolsonaro, feito por Fabrício Queiroz. Como o valor era elevado, o então assessor teve que se identificar pessoalmente na agência. Por todos esses pagamentos e depósitos, o Ministério Público conclui no pedido de prisão que Fabrício Queiroz não só arrecadava os valores dos outros assessores no esquema das rachadinhas, mas também atuava na transferência de parte do produto dos crimes ao patrimônio familiar do líder do grupo, o então deputado estadual
Flávio Bolsonaro. Em nota, a assessoria do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, declarou que se trata de mais uma ilação do que chamou de promotores de injustiça do Rio e que ficará comprovado nos autos que o patrimônio do senador é totalmente compatível com os rendimentos dele. O Ministério Público do Rio intimou o senador Flávio Bolsonaro a prestar depoimento numa outra investigação que apura supostos vazamentos da Polícia Federal na Operação Furna da Onça. O empresário Paulo Marinho afirma que Flávio Bolsonaro teria tido conhecimento prévio da operação, que investigava o esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio. O senador tem 30 dias para marcar o depoimento. Bom, e quero só fazer um comentário aqui antes de te ouvir, que é o seguinte. Flávio Bolsonaro é deputado, né? O Carlos Bolsonaro é vereador. O Eduardo Bolsonaro é escrivão da Polícia Federal. Aí todos se tornaram parlamentares, não sei se o Flávio trabalhava antes. O Jair Bolsonaro, militar, da reserva, tem lá uma renda. É uma galera de classe média, né? Então, como é que é possível, você que está aqui acompanhando, escutando essa conversa, assistindo, você que é um trabalhador assalariado, você conseguiria juntar dinheiro para tanta coisa? O Flávio Bolsonaro, há alguns anos, comprou uma mansão lá no Lago Sul, em Brasília, um lugar de casas muito caras, e dizendo que é com dinheiro da loja de chocolate. Haja chocolate para comprar tudo isso, né? A imprensa já atuou fortemente nisso, mas aparentemente nada aconteceu. Curiosamente, o empréstimo que o Flávio Bolsonaro pegou para financiar a mansão foi no BRB. Aliás, nem sei se o BRB, que está nessa confusão aí do Banco Master, se o presidente do banco, do BRB, que está preso, foi ele quem autorizou a compra, o empréstimo aí para o Flávio Bolsonaro comprar a mansão. Seria até interessante que a imprensa fosse atrás. Mas são pessoas de classe média, né? A esposa do Flávio Bolsonaro, salvo engano, é dentista. Quer dizer, não há dinheiro de trabalho que renda esse montante todo aí para poder você pagar escola, plano de saúde, comprar casa, toda hora está no exterior, você vê as imagens aí nas redes sociais. Mas o resumo é, o Queiroz, que foi preso, está solto, está atuando numa prefeitura no interior do Rio de Janeiro e em breve vai voltar. Não sei o que você poderia comentar aí em cima desses dois vídeos que a gente acabou de assistir e como é que isso se conecta ao futuro próximo que se avizinha e que eu estou muito preocupado. Bom, é tanta coisa da família Bolsonaro que a gente tem que ir por partes, né? Primeiro eu queria voltar ali na loja de chocolate, porque tem uma coisa que é importante também, que não apareceu na reportagem, que é o fato, porque às vezes às vezes as pessoas têm muita dificuldade para acreditar em certas coisas quando são seus ídolos políticos, né? Então, se tiver algum bolsonarista assistindo, lembrar que a loja de chocolate do Flávio Bolsonaro era a única que não tinha as suas maiores vendas durante a Páscoa. O pessoal jejuava chocolate na Páscoa, né, na loja dele. Não, e tem documentos que mostram com muito mais clareza que é lavagem de dinheiro, mas às vezes a gente precisa apelar assim, mais para o senso comum, para as pessoas enxergarem o absurdo que era essa lavagem de dinheiro e que aí tem ligação com toda essa história da rachadinha e tudo mais. Porque toda loja de chocolate, principalmente essas lojas grandes de franquia, Guaracopenhague, tem o auge das suas vendas na Páscoa. Saiu uma notícia há pouco tempo, a Cacau Show na última Páscoa bateu recorde de vendas, foram mais de 300 milhões num dia. Então assim, era para a Páscoa ter o auge das vendas da loja do Flávio Bolsonaro. Não era por quê? Porque a loja do Flávio Bolsonaro era um local para lavar dinheiro, ela vendia
níveis muito acima da média em dinheiro vivo. Essa é outra coisa importante. Então, assim, tem todos os indícios de que a loja da Compag do Flávio Bolsonaro servia para lavar o dinheiro lá das rachadinhas, né? E, assim, outra coisa que eu fico impressionado com como que ele tá solto, né? Apesar da gente saber o porquê, né? O Jair Bolsonaro mandou o Moro afastar o superintendente do Rio de Janeiro da Polícia Federal. O Moro não afastou ele, o Moro saiu da presidência da República. Isso foi deixado claro naquela reunião ministerial que foi gravada, que o Bolsonaro fala com todas as palavras que se não pudesse tirar alguém da ponta da segurança para não ferrar os filhos dele, tiraria o diretor da Polícia Federal. E se não tirasse o diretor da Polícia Federal, tiraria o ministro. Isso daí está em vídeo para todo mundo ver. Então, apesar da gente ficar impressionado com todos esses fatos do Flávio Bolsonaro não estar preso até hoje, a gente sabe o porquê disso, né? Outra coisa importante aí da gente argumentar, indo para o Queiroz, e aí a gente faz a ligação dessa segunda reportagem do Jornal Nacional, do Queiroz pagando as contas da família Bolsonaro, é que o Queiroz recebeu, segundo o Ministério Público, R$200 mil do Adriano da Nóbrega. Então, a gente, juntando esse bolo todo, né? Mãe e esposa nomeadas no gabinete do Flávio. Homenagens a Adriano da Nóbrega. Queiroz, chefe de gabinete do Bolsonaro, que organizava todo o esquema da rachadinha. Ele recebeu em dinheiro. É importante apontar isso, por quê? Porque mostra que não era só uma amizade. Não era só, conhecia o Adriano da Nóbrega da polícia, ou no caso do Flávio Bolsonaro, como instrutor de tiro. Havia relações financeiras entre eles, né? Porque quando você fala Queiroz, você fala Flávio Jair Bolsonaro. O dinheiro entra do Adriano da Nóbrega para o Queiroz, e o Queiroz paga as escolas e outras contas da família do Flávio Plano Bolsonaro. de saúde. O dinheiro, a família do Adriano da Nóbrega é nomeada assessora do Flávio Bolsonaro, devolve uma parte para o Queiroz, e o Queiroz paga contas da família do Flávio. Então, eles estão ligados tanto nos atos políticos de defesa, nas homenagens, como estão ligados financeiramente. Assim, acho que isso é importante da gente deixar claro, porque a gente vai falando, tanta coisa que já aconteceu, são tantos crimes dessa família, que às vezes a gente não coloca, vamos colocar, vamos organizar tudo e mostrar que o vínculo está aqui, que o vínculo está certo, que não é só falácia, não é só o discurso do Bolsonaro no Congresso, não é só o discurso do Flávio, são ligações financeiras que foram comprovadas, assim, mas por causa das tantas interferências do Jair Bolsonaro como presidente, ele não deixou isso avançar. Eu estava tentando achar o vídeo aqui dele falando aquela famosa reunião ministerial, né? Se o delegado não ajudar, troca o delegado. Agora, qual é o cenário que a gente vai ter daqui para frente? E aí eu vou voltar aqui para o teu fio. Eu vou ter que puxar de novo a tela aqui porque meu computador está me sabotando. Espera aí.
Ver se aparece aí. Apareceu, né? Na verdade, tem uma entrevista que eu não vou colocar aqui, que o Flávio Bolsonaro deu ao Roda Viva, em que ele explica a relação dele com o Adriano. A rachadinha é uma das fontes de financiamento. Agora, essa relação com o Adriano, e aí eu vou pedir para você entrar mais nesse detalhe do Adriano, a mulher, a mãe, e aí você mencionou já, né, só de 2019, quando vai chegando perto ali da eleição e da posse do pai dele como presidente, é que ele começa a se desvincular e demite essas pessoas que estavam lá fazendo sabe-se o que no gabinete dele. Quer dizer, o cara passa mais de uma década se relacionando, dando emprego e arrecadando dinheiro, sabe-se lá de que forma, dá para a gente imaginar em cima dessas investigações todas aí, mas é um cara que está com chances, né, de ser presidente. Quando o Bolsonaro o pai foi candidato, eu não sei você, mas eu achava que nem passava pela minha cabeça que ele tivesse alguma chance de ser eleito, né? E não só eu, mas vários analistas aí, foi todo mundo surpreendido e passamos 4 anos no inferno, né? Eu vejo agora nos Estados Unidos, as pessoas votaram de novo no Trump. E agora todas as pesquisas de opinião indicam que a popularidade dele está muito abaixo, essa operação em relação ao Irã, o ataque ao Irã, as pessoas não aprovam isso, eles não conseguem explicar qual é o objetivo desses ataques, e do Brasil parece que a gente também não aprende, e a história vai se repetir agora com o filho, né? Depois de tudo que aconteceu nos 4 anos, no meio de uma pandemia, os ataques todos às instituições, ataque às universidades, aos servidores públicos, retrocessos das mais diversas formas, e aí tem um cara com chance de... um cara que defende tudo que o pai defende, que esteve ao lado dele enquanto todas as barbaridades aconteciam, agora está ali, disputando, segundo as pesquisas, uma hora ele está na frente, outra hora ele está atrás do Lula, e a gente tem um grande risco de ele ser eleito, e sendo que agora é um cara que passou a vida defendendo milícia, defendendo, homenageando, e quem é o pessoal que o cerca que vai estar dentro do governo? O que você poderia comentar em relação a isso? E assim, só acrescentando um pouco a sua fala, antes de começar a responder, a gente ainda tem o fator de política externa num possível novo mandato de entrega das nossas terras raras, de subserviência ao governo Trump, que não tinha no outro governo, pelo presidente eleito, era um inimigo político também da extrema-direita, que era o Biden, com todos os problemas que tem o Biden, e agora é o Trump. Assim. Então, uma nova eleição, além de todos os problemas que a gente já conheceu, de ter um Bolsonaro na presidência, traz esse novo fator do entreguismo. E no próprio CEPAC, que é o evento conservador que acontece nos Estados Unidos, o Flávio Bolsonaro já deu a direção da política externa dele, de entregar as terras raras e tudo mais o que tá na tela aí, para quem está só no podcast, são imagens do Flávio Bolsonaro exatamente no evento da CEPAC, que é a Conferência de Ação Política Conservadora, que aconteceu nos Estados Unidos. Acontece no mundo inteiro, né? Recentemente foi na Bulgária, se não me engano, e aí são imagens do Flávio Bolsonaro sendo cumprimentado por várias pessoas. Ramagem e Eduardo Bolsonaro estão aqui na tela, Ramagem que acabou de ser solto, né? Daqui a pouco vai aparecer o Steve Bannon também, que é o ideólogo, Steve Bannon aí na tela, que é o ideólogo do Trump, também o Eduardo Bolsonaro, né, foi quem se aproximou dele na primeira eleição e única, né, tomara, do Bolsonaro durante a campanha. Então vou deixar isso na tela aqui rolando. Então isso aqui é só para mostrar como é que essa família ela está articulada
com a extrema-direita internacional. O Eduardo Bolsonaro teve há pouco tempo na Europa, ele se reúne com o MAIS, o Chega, aqueles partidos todos lá, nem sei se é mais, mas o Chega, né, acho que é em Portugal. Mas na Espanha, todos os movimentos de extrema-direita no mundo, eles estão relacionados. Olha o Paulo Figueiredo aí também, outro que está na mira da justiça. Então, há uma construção muito bem organizada. Aí você tem o Flávio Bolsonaro na tela dando entrevista para os principais canais de extrema-direita dos Estados Unidos. Então, há uma costura que acontece e esse pessoal coloca muito dinheiro na campanha e essa rede de apoios, a gente acha que, tudo bem, é lá no exterior, não tem nada a ver, mas isso afeta. A gente tem... A história nos mostra como esses movimentos de extrema-direita, aliados a governos de extrema-direita, afetam, sim, a democracia dos outros países, de quem não pensa como eles. Estados Unidos, o tanto de invasão e de apoio ao golpe de Estado, historicamente, e hoje o que a gente está vendo com o Trump é isso, né? Acabou de sequestrar o Maduro na Venezuela, está promovendo um embargo terrível a Cuba, crime contra a humanidade, e ameaçando quem não se alinha com ele. Ameaçou o Panamá, que os chineses tiveram que romper os contratos lá para a administração do canal, a ponto de meio que bloquear. E aí o cara agora vai querer controlar o Estreito de Hormuz, que é ali onde está o Irã, então o Irã vai poder também questionar, então eu também quero controlar o canal do Panamá. Então, essas interferências acontecem o tempo todo e eu não sei de que forma o Brasil, a sociedade brasileira, pode se proteger desse tipo de ação tão prejudicial e que esse pessoal se vale da democracia para chegar ao poder e, quando lá está, começa a corroer a democracia. Pois é. Voltando à sua pergunta, mas sem fugir dessa sua fala de agora também, eu acho que ele está num cenário complicado mesmo, assim, apesar do Flávio Bolsonaro ser um candidato mais fraco do que o pai, sem carisma e com essa capivara gigante, eu acho que tem alguns fatores que tornam essa eleição ainda mais difícil do que a de 2022. Uma delas é essa interferência externa mesmo, uma possível interferência externa do Trump, dos órgãos de Estado dos Estados Unidos, que eu acho que já está claro que alguma coisa vai ter, seja durante as eleições mesmo, seja após a eleição, em caso de vitória do Lula, no possível não reconhecimento das eleições brasileiras, o que pode tumultuar ainda mais. A gente sabe que em 2022 foi muito importante o pronto reconhecimento de vários líderes mundiais nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, foi importante. Então, esse é um fator. O segundo fator é a mídia, que parte da grande mídia parece estar disposta a aceitar o Flávio como moderado, e aí eu acho que é o nosso papel como sociedade, do papel da mídia independente, denunciar e trazer à tona isso, porque o pouco que a gente falou aqui, está muito claro que o Flávio não tem nada de moderado, ele quer passar essa imagem do Bolsonaro que toma vacina, que sabe comer com talher, mas ele não é nada disso, e tudo que a gente está conversando aqui está bem claro. E o terceiro ponto que eu acho que vai trazer essa dificuldade é que a gente vai ter na presidência do Tribunal Superior Eleitoral o Cássio Nunes, que é um indicado do Flávio Bolsonaro. Então, apesar de eu ver essa candidatura do Flávio com uma fragilidade maior, com um teto de vidro ainda maior que do pai, a gente tem esses vários fatores que a gente não pode ignorar, né? Então assim, vai ser pedreira essa eleição de 2026,
a gente tem que estar preparado e a gente precisa fazer todas essas denúncias, né, nas redes sociais, a mídia independente precisa ficar em cima disso e cobrar também, acho que lembrar o caso do PowerPoint da Globo, né, que inventou aquela palhaçada toda, colocou o Lula como uma das pessoas mais próximas do Daniel Vorcaro, colocou o Galípolo, que é o presidente do Banco Central, que liquidou o Banco Master como pessoa com ligação. Então, Contrataram o Dallagnol, né, para fazer aquele PowerPoint. Porra, foi pior do que o do Dallagnol. E eu acho que foi muito importante aí, o que eu estava falando da pressão, foi muito importante a pressão que as pessoas fizeram de denunciar aquele PowerPoint, apesar de ter tido uma volta atrás muito tímida da Globo, mas eu acho que é muito importante a gente fazer pressão sobre a grande mídia para que fale do Flávio Bolsonaro, para que fale da ligação do Ciro Nogueira com o Banco Master, para que fale que foi o operador do Vorcaro, foi o maior doador da campanha do Tarcísio de Freitas e do próprio Bolsonaro. Então, eu acho que a gente vai ter esse papel importante como comunicador, a mídia independente, como sociedade civil crítica mesmo, de denunciar e de não deixar que colhe essa imagem de Flávio Bolsonaro moderado, porque ele tem ligação com os milicianos, ele tem ligação com esses milicianos, ele é corrupto. A gente vê isso no caso das rachadinhas, a gente vê isso no caso da loja de chocolate. Então assim, tá tudo na cara. Se a gente vai, o desafio é a gente saber explorar isso e cobrar que isso seja explorado em todos os lugares, porque senão realmente a gente corre risco de ter um Bolsonaro no poder de novo. Eu vou colocar mais um videozinho aqui para ver, enquanto eu puxo aqui. Eu queria só comentar uma coisa. Você lembra das urnas eletrônicas? Essa expressão é algum gatilho para você? Outro dia eu estava pensando, não é estranho que ninguém mais fala de urna eletrônica? Quer dizer, não tem problema, as urnas estão corretas, o resultado vai ser bem recebido, não há nenhuma suspeita, o código-fonte não é mais um tema, não tem risco mais de fraude. Você vê como é que a construção desse troço foi feita. Então, você vê que o Bolsonaro, ele passou, desde o início da eleição dele, a campanha, ele já dizia, né? Eu só não ganhei no primeiro turno porque houve fraude nas urnas eletrônicas, senão eu teria vencido no primeiro turno. Aí ele ganha. E aí ele passou o mandato inteiro levantando dúvidas sobre as urnas a ponto de as famílias romperem, né? As pessoas pararam de se falar por conta desse troço, né? E uma crise enorme no país por conta de urna eletrônica, não se falava de outra coisa. E agora não tem mais, é um não assunto. Eu não sei, não estou acompanhando tanto a imprensa aí no Brasil, mas esse é um tema que voltou, as pessoas estão questionando urna eletrônica, o Nunes Marques, que é indicado da família Bolsonaro, que vai presidir o TSE, está preocupado com o código-fonte, vai chamar hackers ali para tentar fraudar e mostrar as fragilidades do sistema. Eu não sei, o que eu acho curioso, e é meio uma repetição do que acontece nos Estados Unidos, né? O Trump também ficou dizendo, ele não estava no poder e ele ganhou a eleição, era o partido da oposição. E quando ele está no poder, ele tem o controle da máquina, aí sim tem fraude, ele perde. E no Brasil a mesma coisa. Bolsonaro não estava no poder e ganhou as eleições. Aí quando ele está no poder, controla a Polícia Federal, a BIM, as Forças Armadas, aí tem uma fraude e ele perde as eleições, e aí com o Trump é a mesma coisa. Passou 4 anos com Biden, quer dizer, os democratas, então, que teriam tudo, segundo os argumentos do Trump, para fraudar as eleições,
entregam de bandeja, assim, sem tentar roubar, sem tentar mudar uns votos e tal. Então, isso mostra... Provavelmente tem muita gente ainda que acredita, né, que as urnas foram fraudadas, que o Bolsonaro de fato ganhou, tal, mas você vê como é que essa construção da mentira, da fake news, da desinformação, ela vai tragando as pessoas e elas não conseguem enxergar mais nada. Então, eu só pergunto, cadê as urnas? Não tem? Você que está aí no Brasil, tem problema com urna? Tem debate já? O pessoal já está preocupado com nova fraude nas eleições? Não se fala mais nada das urnas. Até não assunto. Não assunto, até porque eu acho que para a construção do Flávio moderado, ele ficar falando desse assunto dessas urnas é problemático, assim. Mas teve uma fala dele, né, que ele sugeriu monitoramento e pressão diplomática para eleições justas. Mas aí eu acho que é mais um discurso pedindo interferência dos Estados Unidos do que das urnas em si. Mas, de fato, virou um não assunto. Assim. Em geral, que sim, toda eleição tem observadores internacionais. A União Europeia manda, o Brasil também participa de grupos que acompanham eleições de outros países. É natural que isso aconteça. Então, enfim, vou colocar esse vídeo aqui. Depois você explica quem é a pessoa que está falando aqui, tá? Tá bom. Cometeu a maior parte dos... Flávio Bolsonaro também é corrupto. O Flávio Bolsonaro não apenas cometeu a maior parte dos crimes de rachadinha que a gente escreveu aqui no mandato dele de deputado estadual no Rio de Janeiro, como quando se tornou senador, ele se tornou um operador político. O Flávio Bolsonaro constituiu um escritório chamado Flávio Bolsonaro Advocacia. Esse escritório é tocado por uma moça que trabalha com o senhor Willer Tomás. O Willer Tomás é um advogado que fez lobby pro pessoal da JBS Friboi e foi preso durante a Operação Lava Jato. Flávio e Willer Tomás foram comemorar nos Estados Unidos a vitória do Trump e sacaram 2,5 milhões de reais para curtirem num cassino. O Willer Tomás, ele tentou roubar a casa do Richardson, tomar na mão grande a casa do Richardson numa ilha, ali no litoral do Rio de Janeiro, em nome do Flávio Bolsonaro. E esse escritório do Flávio Bolsonaro foi agora arrolado no escândalo do INSS. Então, o que a gente está falando aqui é de um cara que está em Brasília há muito tempo, se utilizando da esperança de pessoas que se definem como direita, antipetistas, para fazer negócio, que é o que esse cara sempre fez. Flávio Bolsonaro também é corrupto? Bolsonaro também é corrupto? O Flávio Bolsonaro não é... Quem que é esse cidadão aí que está levianamente acusando o senador de corrupção? Esse sujeito é o Renan Santos, que sempre foi do MBL desde o primeiro momento, e agora ele é pré-candidato à presidência da República pelo MBL. O MBL virou inimigo do Flávio Bolsonaro, né? Mas o que ele está falando é mais um pouco do que se sabe, do que se tem indícios de rachadinha e corrupção do Flávio Bolsonaro mesmo, assim, apesar de ser o Renan Santos, esse personagem também de extrema-direita. Acho que é importante dizer isso, assim, que o MBL... A extrema-direita rachou também. Isso. O MBL rompe com o bolsonarismo por uma disputa de protagonismo e não a razão em nenhum momento é ideológica. Eu acho que o MBL viu que com o Bolsonaro no poder, ele perderia o peso político que ele teve, principalmente ali no momento do impeachment da Dilma, e ficaria de lado, ele viraria um acessório do bolsonarismo. Então, eles rompem para construir o próprio projeto de poder e eles conseguiram, até diferente do bolsonarismo, eles conseguiram fazer o próprio partido, com várias denúncias de manipulação, de obtenção de assinatura, porque, assim, para quem não sabe, para você conseguir abrir um partido político hoje, não é um processo simples. Você tem que conseguir uma quantidade de assinaturas, uma certa quantidade em cada estado, e houve várias denúncias do MBL deles. Eles coletaram assinaturas, mas falando que era para um partido que queria salvar a Amazônia. Esse foi um dos casos.
Então, eles utilizavam pautas genéricas, pautas que são de apoio popular. Você vai votar contra salvar a Amazônia? Pá, vou assinar. Então teve um processo de suspeita de fraude nessas coletas de assinaturas, mas o fato real é que o MBL hoje tem um partido missão que é uma outra vertente da extrema-direita. Assim, acho que é importante a gente dizer, apesar de o que ele fala no vídeo condizer com a prática do Flávio Bolsonaro, é importante a gente saber quem é que está falando. Muito bem, então eu vou deixar agora você, para a gente encerrar aqui, fazer umas considerações finais. Você continua trabalhando aí no levantamento de... Bom, Brasil Paralelo é um dos focos, né? Agora, você pretende avançar um pouquinho mais ou bastante em relação a esses personagens aí que correm um grande risco de se tornarem presidentes do Brasil, né? Você está trabalhando em alguns fios aí que a gente tinha comentado antes. O que você pretende montar para tentar levar para mais gente as operações que esse pessoal está envolvido? Exatamente assim. O objetivo central da página é a gente fazer essa análise, esse combate à desinformação da Brasil Paralelo, mas eu acho que no momento que se aproxima a eleição e que a gente convive com esse risco da volta dos Bolsonaros e da extrema-direita ao poder, e agora num momento com um aliado como os Estados Unidos com Trump na presidência, o desastre que seria isso é muito grande. Então, eu acho que é nosso dever, como eu falei anteriormente, denunciar isso e não deixar que as pessoas acreditem que o Flávio Bolsonaro é o Bolsonaro que toma vacina, que é um Bolsonaro moderado, que sabe usar talher. Então, o que a gente está fazendo agora? Está fazendo as pesquisas e a ideia é trazer sempre documentos disso, né? Porque todas essas histórias que a gente contou aqui, que eu contei no fio no Twitter, não é novidade nenhuma. Isso já foi denunciado pela imprensa milhares de vezes. Tem materiais muito bons sobre isso, como o podcast da Juliana Dalpivo, o Negócio do Jair. Então, a ideia é trazer documentado isso nesses fios para que as pessoas saibam disso, para que as pessoas consigam mostrar no momento da eleição, quando for conversar com um amigo, com um vizinho, com um familiar, saibam mostrar e mostrar com documento. Ó, não é a Globo Lixo que postou isso, que é como os bolsonaristas se referem à Globo. Isso daqui é um discurso dele na LERJ. Esse documento aqui é o documento de nomeação da filha e da esposa do Adriano da Nóbrega na LERJ, nomeada assessora do Flávio Bolsonaro. E a ideia é a gente fazer outros materiais com esse objetivo. Assim. A gente sabe que a página tem um alcance limitado, mas a gente colocar à disposição das pessoas isso para que as pessoas possam levar em frente assim, todos esses materiais. Acho que isso é importante, assim, e a gente, daqui até a eleição, a gente vai focar, não deixando de lado os outros materiais da página, mas a gente vai focar em expor isso também. Muito bem. Então, eu vou deixar o link para esse fio aqui no Blue Sky. Recomendo que vocês não apenas cliquem e leiam, mas sigam o Brasil Paralelo nas redes. E uma coisa importante que é compartilhar, porque quando compartilha você agita os algoritmos e esse conteúdo aparece para mais gente. Esse episódio também, se você tiver a possibilidade, gostou, manda o link para alguém, dá uma curtida aí no canal no YouTube ou no podcast, se você estiver escutando por lá.
dá uma nota boa no seu tocador preferido, dá um ok lá no YouTube, siga o canal, porque cada vez que você faz isso, o programa, o episódio, o conteúdo, ele chega para um número maior de pessoas, senão a gente fica restrito, né? Fica falando para a gente mesmo. Então é importante que a gente tente, de alguma forma, furar a bolha e chegar para mais gente. Então, meu caro, agradeço muito aí a sua disponibilidade mais uma vez, continue o bom combate levantando essas informações e sempre que você tiver algum conteúdo novo aí, um fio bacana aí, me aciona que a gente faz um outro episódio, tá bom? Obrigado pela entrevista. Valeu, Carlos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Espero que você tenha gostado da entrevista com o Brasil para Lerdos e, como eu falei no final da conversa, curta a página do Roteirices no YouTube e no seu tocador de podcasts. Dê uma nota boa, compartilhe os episódios com quem você acha que pode se interessar pelo tema. Essa é a maior ajuda que você pode dar. Agitar os algoritmos e fazer esses assuntos chegarem para mais gente. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir financeiramente com o Roteirices. É possível ajudar com qualquer valor pela chave Pix carlosalbertojr1569@gmail.com. Tem gente colaborando com 1, 2, 5, 10 reais. Todo e qualquer apoio é bem-vindo. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices.